Durante muito tempo, me fizeram acreditar que dívida era apenas uma fase. Algo normal, quase obrigatório. Todo mundo tem, diziam. Paga-se depois, resolve-se com um aumento, um bônus, uma virada de sorte. O problema é que ninguém avisou que, enquanto a gente espera esse depois, algo silencioso vai sendo corroído por dentro. Não é só o dinheiro. É a clareza, a paciência, a capacidade de pensar grande. A dívida começa pequena, educada, quase invisível. Mas, aos poucos, ela assume o volante da sua vida financeira, e você vira passageiro. Napoleão Hill já dizia que riqueza é resultado direto da forma como pensamos, não apenas do quanto ganhamos. E é aqui que mora a matemática invisível da dívida. Antes de aparecer nas contas, ela se instala na mente. Ela muda o jeito como você decide, o que você aceita, o quanto você se submete. Os juros não cobram só dinheiro, cobram urgência. E urgência é inimiga de qualquer construção duradoura. A dívida força decisões de curto prazo e vende isso como inteligência. Mas não é. É sobrevivência disfarçada de estratégia. Existe um paradoxo cruel nisso tudo. As pessoas que mais correm atrás de atalhos financeiros costumam ser as que mais demoram a chegar. Usam dívida para acelerar, mas acabam desacelerando o que realmente importa: a liberdade. Enquanto isso, quem parece ir devagar, pagando tudo à vista, evitando contas longas, acumulando com paciência, constrói algo que não aparece no Instagram: autonomia. Autonomia para esperar. Autonomia para dizer não. Autonomia para escolher melhor. E escolha, no mundo financeiro, vale mais que velocidade. O mais contraintuitivo é que sair desse ciclo não exige ganhos extraordinários, nem fórmulas secretas, nem genialidade. Exige consciência. Exige perceber que o problema nunca foi só quanto você ganha, mas quanto da sua energia mental está presa às contas e aos juros. Quando essa ficha cai, o jogo muda. Você para de perguntar como posso ganhar mais rápido, e começa a perguntar o que está drenando meu futuro agora. E essa pergunta simples, quase desconfortável, costuma ser o primeiro passo real rumo à liberdade financeira. Eu aprendi cedo, e às vezes do jeito mais desconfortável, que dívida não é ferramenta, é armadilha bem disfarçada. No início, ela parece resolver contas, dar fôlego, comprar tempo. Só que esse tempo vem alugado, e os juros cobram cada segundo. Quando a dívida entra, o pensamento encurta, a paciência some e tudo vira urgência. Já vi gente brilhante tropeçar nisso, achando que crédito era progresso. Não era. Era só adiamento de dor. A dívida cria uma falsa sensação de controle, enquanto puxa o tapete da liberdade aos poucos. As contas chegam caladas, mas firmes. E o peso mental costuma doer mais que o financeiro. Eu costumo chamar isso de autoengano legalizado, porque ninguém é enganado à força. Quando aceitamos juros altos no cartão, estamos apostando que o eu do futuro vai ser mais organizado que o eu de hoje. Quase nunca é. A dívida vira um contrato silencioso contra nós mesmos. Os juros fazem algo perverso. Transformam deslizes pequenos em problemas grandes. E não existe investimento no mundo que bata uma perda garantida de 12%, 15% ao ano em dívidas ruins. Por isso, sempre digo, comece estancando o sangramento. Quite cartão, elimine parcelamentos longos, renegocie contas. Não é sexy, não dá história para contar no jantar, mas muda tudo. A verdadeira virada começa nesse tédio disciplinado. Gosto de usar a metáfora da mochila invisível, porque ela explica tudo. Dívida é como andar com uma mochila que fica mais pesada todo mês, mesmo sem colocar nada novo dentro. Enquanto eu carregava essa mochila, minhas decisões eram ruins. Eu aceitava qualquer retorno, qualquer atalho, só para aliviar as contas do mês. Não investia bem, não esperava, não escolhia. A pressa virava conselheira, e pressa nunca entendeu de riqueza. Foi só quando comecei a tirar peso, reduzindo o consumo,
cortando excessos, atacando juros, que minha cabeça clareou. Sobrou espaço mental. E quando isso acontece, algo maior começa a se formar, algo que tem muito mais a ver com liberdade do que com dinheiro em si. Eu percebi que a dívida não rouba só dinheiro, ela rouba opções. Enquanto eu tinha contas me perseguindo, meu foco não era oportunidade, era sobrevivência. A mente fica ocupada apagando incêndio, e quem vive assim não consegue pensar com clareza. Os juros fazem barulho o tempo todo, mesmo quando ninguém fala deles. Eles empurram decisões apressadas, investimentos mal pensados, acordos que eu jamais aceitaria se estivesse livre. A dívida cria uma lente distorcida, tudo que promete alívio imediato parece bom. E nesse estado, a liberdade vira teoria, não prática. Eu aprendi que independência começa quando o silêncio financeiro volta. Com o tempo, entendi que a verdadeira riqueza não está em ganhar rápido, mas em poder esperar. Esperar sem ansiedade, sem contas gritando no fundo da cabeça. Quando a dívida sai de cena, algo curioso acontece. O tempo passa a trabalhar a meu favor. Posso dizer não a investimentos ruins, posso observar, estudar, comparar. Foi assim que comecei a investir de forma racional, não emocional. Em vez de promessas mirabolantes, foquei em negócios sólidos, empresas previsíveis, como quem escolhe uma boa casa para morar, não um bilhete de loteria. Ler livros como O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, me ajudou a desacelerar. A dívida acelera demais, a riqueza gosta de calma. Eu também notei como a dívida corrói a identidade. A pessoa começa a se definir pelo que deve, não pelo que constrói. As contas ditam o humor, a energia, até as conversas. Quando me livrei delas, recuperei algo precioso, autonomia mental. Passei a enxergar dinheiro como ferramenta, não como ameaça. Pude guardar caixa, montar reserva, investir pouco a pouco, sem desespero. A liberdade financeira não chegou de uma vez, ela foi se aproximando em silêncio. E quanto mais distante a dívida ficava, mais claras ficavam as oportunidades reais. Esse espaço de escolha é onde decisões grandes nascem, e ele prepara o terreno para entender o que realmente sustenta a riqueza no longo prazo. Eu demorei para entender que liberdade financeira não tem nada a ver com ganhos rápidos, e muito menos com alavancagem. No começo, tudo que promete acelerar parece inteligente. Só que a dívida cobra pedágio justamente no caminho do longo prazo. Enquanto eu devia, meus retornos eram interrompidos antes de amadurecer. Os juros vinham primeiro, sempre famintos. É como plantar uma árvore e alguém cortar um galho todo mês antes dela crescer. A capitalização precisa de tempo e silêncio, e a dívida faz barulho demais. Ela transforma potenciais futuros em estresse presente. E viver nesse ciclo é confundir movimento com progresso. Quando eliminei minhas obrigações, algo mudou profundamente na forma como eu via crescimento. O dinheiro passou a trabalhar sem ser constantemente drenado. Pude reinvestir, acumular, deixar os números fazerem o que sabem fazer melhor, crescer com paciência. Entendi que a verdadeira força está em resistir à tentação do agora. Não era sobre dobrar patrimônio em um ano, mas sobre não quebrar em 20. Comecei a priorizar ativos simples, compreensíveis, que eu pudesse segurar por muito tempo. A dívida sempre pede velocidade, a riqueza pede constância. E essa constância só existe quando as contas não mandam em você. Hoje, quando alguém me pergunta qual é o segredo, eu respondo algo quase decepcionante: remover antes de adicionar. Tirar dívidas antes de buscar retornos. Cortar juros antes de pensar em multiplicar. É o oposto do que vendem por aí, eu sei. Mas é exatamente isso que sustenta o crescimento real. A liberdade financeira nasce quando você não precisa de atalhos. Quando pode esperar, errar pequeno, aprender com calma. É nesse ponto que o dinheiro deixa de ser fonte de tensão e vira aliado. E quando isso acontece, a pergunta já não é quanto posso ganhar rápido, mas quanto posso construir sem pressa. E essa mudança abre um novo capítulo.
Se você chegou até aqui, já percebeu que esse assunto nunca foi só sobre dinheiro. Foi sobre escolhas, sobre tempo e, principalmente, sobre quem realmente controla a sua vida. Dívida, contas e juros não são apenas números no extrato. Eles determinam quando você pode aproveitar oportunidades, quando precisa adiar sonhos e até o nível de estresse que carrega. Por exemplo, imagine que você quer fazer uma viagem ou investir em um curso que pode transformar sua carreira, mas cada decisão é bloqueada por parcelas que não param de chegar. Enquanto isso, a liberdade fica sempre para depois. O mais desconfortável é perceber que a maioria das pessoas não é vítima da falta de conhecimento, mas da pressa de consumir. Compram smartphones caros, assinaturas de streaming, roupas de marca ou carros financiados sem avaliar o impacto real. Os juros se aproveitam exatamente dessa pressa, transformando pequenas escolhas em prisões financeiras. A verdadeira virada começa quando você desacelera de propósito, prioriza quitar o financiamento do carro antes de comprar outro, renegocia o parcelamento do celular antes de assinar uma TV nova, e entende que ganhar mais sem resolver o que deve é só aumentar a pressão sobre você. Agora, eu te desafio a fazer algo concreto. Liste todas as suas despesas que têm juros embutidos: cartão de crédito, empréstimos rápidos, parcelamentos longos. Depois, trace um plano simples. Pagar primeiro o que cobra mais juros, eliminar gastos supérfluos, como assinatura de serviços que você mal usa, e reduzir compras por impulso. E enquanto isso, invista na sua mentalidade. Aprenda a observar pessoas que construíram patrimônio sem recorrer a atalhos, como investidores que compram ações sólidas de empresas consolidadas, ou pessoas que conseguiram abrir negócio próprio pagando pouco a pouco e sem se endividar. É disciplina repetida todos os dias que gera liberdade. Deixa eu te provocar de verdade. Como seria sua vida se você pudesse escolher cada passo sem ser pressionado pelas dívidas? Se pudesse investir em um projeto, aprender algo novo ou até trocar de carreira sem que contas atrasadas definissem suas decisões? A liberdade financeira não é fazer tudo ao mesmo tempo, é poder decidir. E essa escolha começa no momento em que você decide não viver mais refém dos juros. Cada dívida quitada, cada gasto consciente e cada hábito financeiro ajustado é um passo silencioso rumo a uma vida mais leve e poderosa. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar dinheiro de um jeito diferente, não deixa isso morrer aqui. Se inscreve no canal, ativa as notificações e continua aprendendo a construir riqueza com estratégia, paciência e consciência. Porque liberdade financeira não é sorte, é decisão, e começa agora, com você.